Síndrome fala de um conjunto, de uma reunião, né, de sintomas, de sinais. É diferente de uma doença propriamente dita, porque a doença, de acordo com a medicina, ela é caracterizada. Você tem algo que a caracteriza de uma maneira mais clara, né? No caso de uma síndrome, é quando você tem, na verdade, já falando aqui de acordo com a medicina, é um conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos patológicos diferentes sem causa específica. Então, quando você fala de síndrome, é um conjunto de sintomas que podem ser físicos, psíquicos e de comportamento. Então, isso é uma síndrome. Agora, com respeito a burnout, especificamente, síndrome de burnout, a expressão, como eu falei, da língua inglesa, significa ter o combustível totalmente queimado, totalmente consumido. Como aquele fósforo ou uma vela, né, cuja chama vai se apagando, vai minguando até apagar-se. Por quê? Por que se apaga? Porque o combustível acabou totalmente. Ou um tanque vazio, né, um tanque de um automóvel, né, o combustível vai sendo queimado, o carro para porque acabou o combustível. Então, essa síndrome de burnout, ela é decorrente da exaustão emocional humana, ou seja, da condição em que a pessoa tem todas as energias consumidas. Trata-se de um distúrbio psíquico que foi descrito pela primeira vez em 1974, surgiu na área médica, porque os profissionais médicos da área médica, eles são, na verdade, vítimas de grande desgaste, de grande estresse, né? Então, um psicólogo judeu, nascido na Alemanha, Herbert Freudenberg, né? Ele, nos Estados Unidos, em 1974, ele então descreveu pela primeira vez essa síndrome, que por estar ligada ao trabalho, ela é chamada em espanhol, porque os nossos irmãos não gostam de usar termos estrangeiros. Nós não temos problema nenhum, nós usamos, né? Mas os nossos irmãos, eles não gostam. Então, eles fazem questão de traduzir. Então, em espanhol, a síndrome de burnout é chamada de síndrome de queimar-se por el trabajo. Veja, queimar-se por el trabajo, porque justamente o burnout gera esse gera esse esgotamento, né? O combustível é totalmente queimado. Agora, é importante dizer que a síndrome de burnout não é depressão propriamente dita. Ela é uma síndrome depressiva, mas ela não é a depressão propriamente dita. É uma síndrome depressiva, porque é um estado de estresse extremo. É bom dizer isso, que é estresse extremo, porque nós todos passamos por um momento de estresse. O estresse faz parte da vida. Então, aquela correria, viagem e tal. E isso até, o estresse tem o lado positivo, desde que seja o estresse que faz parte do dia a dia, normalmente. Porque o problema do burnout um exemplo que pode ser muito utilizado é do elástico, não é? O estresse normal é quando você estica o elástico e aí você solta, ele volta. Isso é o estresse. Ou seja, são momentos de dificuldade em que a pessoa é submetida à pressão, mas ela passa por aquele momento e volta à normalidade. No burnout, isso não acontece. No burnout, a elasticidade é perdida. Então, você estica o elástico, quando você solta o elástico, ele não volta mais. Perdeu-se a elasticidade. Então, por isso que muitos especialistas dizem, inclusive, o estresse, ele pode provocar a morte, porque a pessoa que vive estressada, ela pode ter um infarto. Então, veja, o estresse pode provocar a morte. Agora, o burnout, que é o estresse crônico, ele, na verdade, pode não provocar a morte diretamente, mas ele provoca a perda da vontade de viver. E aí a gente chega no ponto do suicídio. Por que muita gente se suicida? Porque muitas vezes contrai essa síndrome, a síndrome de burnout, e a pessoa perde o desejo de viver. Ela fica numa condição tal, e aí a gente chega até no ponto, tem estatísticas aqui que a gente pode mostrar, claro, vendo o tempo também, de pastores que estão se suicidando, lamentavelmente, e muita gente não entende como pode. Porque às vezes o camarada ele aparenta, ele tem que aparentar, né, porque ele está lidando com o público,
ele até finge, ele age como um ator, só que ele, na verdade, está com esse problema. Então, isso é uma síndrome terrível. É uma síndrome depressiva. Não é depressão propriamente dita, mas ela é depressiva, né? A depressão, claro, ela tem outras causas, não é propriamente, não deve ser confundida, né, com síndrome de burnout. Mas a síndrome de burnout, ela é depressiva. Agora, eu falei que a síndrome de burnout, ela está ligada ao estresse, mas é o estresse crônico. Porque o que é o estresse? É importante aqui definir. O termo estresse vem do inglês, stress, né? Que surgiu na área da física, na área da engenharia também, que é uma referência àquela força severa, né, colocada sobre um edifício ou uma ponte para saber se suporta determinada pressão. E aí, esse termo, claro, está ligado à pressão que a gente sofre no dia a dia. E são muitas as fontes de estresse, né? O medo, a ansiedade, a raiva, a hostilidade, culpa. A vida em si é estressante, né? Muitos de nós vivemos em cidades de alta tensão, onde a vida é agitadíssima, sobrecarga de informações hoje em dia, mudanças rápidas. Tudo isso é fonte de estresse. Mas veja, se nós não tivermos cuidado com isso, esse estresse poderá, na verdade, evoluir para algo mais grave, e para o que é chamado hoje em dia de síndrome de burnout.